é um alcance infinito, né? Aqui em poucos minutos a gente lembrou do Cid associado à narração da Bíblia até o Mister M. Então ele alcançou públicos, gerações, gostos muito diferentes e destacando, mostrando sempre esse seu profissionalismo, né? Nas redes sociais ele se reinventou, porque a idade chega para todo mundo, né? Só não chega para quem vai embora, parte antes do momento. O Cid, ele se reinventou nas redes sociais com essas publicações, sempre ao lado da sua esposa, Fátima, e aqui ele fala, conhecido como Cidão. Então, aquele Cid Moreira sério, da voz, a voz pausada, né? A voz potente, resoluta, né? Potente, né? Enfim, toda essa densidade que ele expressava na voz, né, mostrando que era uma pessoa muito séria, era diferente ali nas redes sociais, em que se espera um pouco mais de curiosidade, né, de conhecer a pessoa em seus momentos íntimos. Então, nem todo mundo está disposto a cumprir esse desafio das redes. Eu não estou falando aqui de se sucumbir a uma rotina extenuante, de toda hora mostrar o que está fazendo minuto a minuto, mas conseguir viver esse online e offline e também como uma forma de chegar a outras gerações, Cid, que não estava mais presente na televisão, até mesmo pela sua idade. Então, nem todo mundo tem interesse em estar neste novo hype, né? Neste novo mundo da era digital. Então, o Cid Moreira, mais uma vez, se mostrando profissional, autêntico, ele queria mostrar que estava aí, né? Infelizmente, a gente perde o Cid Moreira aos 97 anos. Havia muita expectativa, como é próprio de pessoas que conseguem avançar tanto assim na idade, que ele chegasse aos 100 anos, né? A torcida 100 anos que está chegando, né? Aí. Exatamente. Em breve, 100 anos. E, infelizmente, a gente perde aí um grande ídolo, né? É uma referência, como a Clarissa muito bem disse, de alguns valores jornalísticos e que eu ouso dizer que estão em falta não só no jornalismo, mas na sociedade como um todo, né? Esse nível de civilidade, de conversar, de ouvir, de entender, de dividir opiniões ou até mesmo de dividir espaço com quem pensa diferente. Eu acho que estas são qualidades que tendem a rarear, né? Ainda mais um debate político, infelizmente, e o Cid é de uma outra geração. Quando a gente fala de gerações assim, parece coisas antigas, demodês, mas ele trazia algumas características que até hoje a gente gosta de ver em vários profissionais da imprensa, né? A isenção, a objetividade e o carisma próprios do Cid Moreira. Pois é, essa conexão tão grande com o público. Olha, eu tô aqui ouvindo vocês e eu tô fazendo a deselegante, olhando para baixo, é que eu tô tentando encontrar, mas assim, nuvem e materiais particulares que a gente tem no celular, às vezes são difíceis. Eu vou encontrar aqui o registro de quando fiz a entrevista com o Cid Moreira. O Cid morava já há muitos anos na Serra do Rio de Janeiro, ali pelas áreas de Petrópolis e tudo mais. Ele se retirou dessa coisa mais caótica de grande cidade e foi morar alguns anos com a Fátima na Serra do Rio de Janeiro. E lá eles se dedicavam muito a fazer vídeos, registros e por essa questão do Cid, imagina, morre aos 97 anos. Cid Moreira sempre demonstrou muita energia. Então, ele sempre era muito questionado sobre como envelhecer bem, como envelhecer com qualidade, Verdade. Como sentir-se feliz, satisfeito. Olha essa imagem, o Cid aparecia muito assim, sorrindo, e eles faziam esses registros, mas não só para, deixa eu fingir ser, não, porque o eram, assim, o eram, pessoalmente, citando aqui, e eu não quero me colocar, imagina, a notícia é o Cid, né? Eu estou aqui secundariamente só usando uma referência minha para narrar algo do Cid Moreira. Quando eu fui fazer a entrevista com ele e ele sentou à minha frente, ele era tão simpático, sorridente e disposto a falar sobre os assuntos que nós estávamos ali conversando, que ficou muito claro, muito transparente o quanto era um ser humano que gostava de viver a vida. Ele tinha essa coisa de alegria, de pertencimento mesmo com a vida. E eu me lembro de ter questionado ele estava com 93 anos. Ô Cid, ficam perguntando você de quando você vai parar, até quando você vai? Ele fala assim, todo mundo pergunta isso, mas eu gosto tanto de fazer o que eu faço que eu não pretendo parar não. Eu gosto de narrar mesmo os vídeos, fazer essas locuções. E ele contou que eles montaram um estúdio dentro da casa.
Então, na própria casa, o Cid tinha o microfone, o cantinho, e lá ele narrou a Bíblia inteira. Olha isso, narrou a Bíblia inteira. Tamanho sucesso. Os vídeos do Cid Moreira, com áudio, dele narrando todos os salmos, é uma coisa extraordinária o que fez de sucesso, né, Basília? Essa conexão religiosa, ou seja, depois de tudo que viveu, JN, Mr. M, tantas... Eu tô sendo aqui bem rasa, citando só alguns produtos. Ele ainda surpreendeu, né, Basília Rodrigues, usando a voz dele para narrar trechos da Bíblia. E isso, assim... Quem é religioso foi a loucura, porque sempre tiveram muito carinho com essa voz do Cid narrando os acontecimentos da Bíblia. Uma questão de referência, né? Quando você escutava a voz do Cid Moreira, era uma referência da verdade, né? De alguém que estava isento de opiniões e trazendo ali o relato, no caso da informação, o relato jornalístico. E no caso da leitura da Bíblia, é uma demonstração de um outro lado da comunicação, né? Não é só o jornalismo que faz parte da comunicação, que é essa facilidade que a gente tem de falar, de testemunhar e descrever as coisas, narrar as informações. E esta era uma das qualidades do Cid Moreira, de prender o espectador pela serenidade com que ele contava uma história. Poderia ser uma história nova, que o jornalismo todo dia a gente tem histórias novas para contar, poderia ser uma história do Velho Testamento, da gente ficar prestando atenção no Cid Moreira narrando um livro dos mais conhecidos, né? O livro mais conhecido da história, que é a Bíblia. E mesmo assim se tornou aí não vou dizer um best-seller, né? Não chega a ser no sentido de livro, mas ali a gravação de um livro, a gravação da Bíblia se tornou mesmo um blockbuster, né? Muitas pessoas saíram atrás para ouvir uma história que todo mundo já conhecia, né? Mas ouvir na voz do Cid Moreira, porque ele tinha... Ressignificou, né? Ressignificou a leitura. Essa referência de, aí eu acredito, é o Cid Moreira que está falando. Eu estou aqui nas redes sociais dele, sou uma seguidora, seguirei, né? Aí, sendo uma seguidora do Cid Moreira, mesmo com o fim da sua vida física aqui na Terra, porque ele tem um conteúdo muito rico de interação com seus familiares e também com outros jornalistas, né? Com pessoas, nossos colegas de profissão. E é interessantíssimo ver que as últimas postagens falam do aniversário dele e deixam aí os jornalistas manifestarem o seu orgulho, a sua gratidão por terem a mesma profissão que Cid Moreira, né? A gente vê uma pessoa chegando aos 97 anos e eu falo isso de um lugar muito carinhoso, porque eu tenho muita interação com os meus avós, aqueles que estão vivos, e tive com aqueles que se foram. Então, nossa, estar do lado de uma pessoa que já percorreu 9 décadas realmente uma dádiva, sabe? É um agradecimento que eu tenho, enfim, a Deus, e imagino que as pessoas que estiveram ao lado do Cid Moreira, por vários motivos, não somente religiosos, mas pela própria experiência humana de estar com alguém que já viveu tanto e tem essa capacidade de ensinar, realmente é algo a se agradecer. Então, são 97 anos. E tem um dito popular que fala: são 97 anos, minha filha, não são 97 dias. A gente sabe bem da dificuldade. Muitas pessoas olham para o Cid Moreira e perguntam: será que um dia eu chegarei lá? Jornalistas pensam isso do ponto de vista da carreira, mas acho que os seres humanos, de modo geral, pensam isso do ponto de vista da existência humana mesmo.